Um arqueiro treina a vida toda, pratica todo dia, se prepara da melhor forma possível, estuda, repete, se concentra, se dedica. Em um dia, no disparo mais importante da sua vida, ele faz tudo o que está ao seu alcance. Ele está treinado, o arco é uma extensão do seu corpo, ele escolhe a melhor flecha, ele se concentra, respira, estuda o vento, estuda os arredores, puxa a corda, prende a respiração e solta a flecha. E erra o alvo. Algo externo interferiu no disparo. Uma rajada de vento, do nada, sem ter como prever, desviou a flecha e ele errou. E agora? Qual vai ser a abordagem do arqueiro? Se revoltar? Gritar? Porque eu me dediquei tanto a vida toda. Ou vai reconhecer que fez tudo o que estava ao seu alcance e que a partir do momento que a flecha saiu do seu arco, o resultado estava fora do seu alcance. E desse modo, conservando sua paz e tranquilidade mental. Essa é a analogia do arqueiro, uma das melhores analogias para explicar uma escola filosófica antiga, sábia e extremamente útil e praticável nos dias de hoje, o estoicismo. E principalmente uma ideia central do estoicismo, a dicotomia do controle, a ideia de nos focarmos apenas naquilo que controlamos. O filósofo moderno Massimo Pigliucci escreve em seu livro Como Ser um Estoico. Este é precisamente o poder do estoicismo, a internalização da verdade básica que podemos controlar nosso comportamento, mas não os seus resultados, e muito menos os resultados dos comportamentos de outras pessoas, o que leva à aceitação tranquila do que acontece, assegurando o conhecimento de que nós fizemos o nosso melhor, tendo em conta as circunstâncias. Frequentemente tentamos controlar aquilo que não pode ser controlado. A opinião dos outros a nosso respeito, o resultado de alguma ação nossa, o modo que somos percebidos, até mesmo o tempo e o clima. O que acontece quando fazemos isso é a frustração. Nós sempre perdemos essa luta, pois essas coisas não podem ser controladas, não importa o quanto tentemos. Não importa a nossa força ou o que sabemos. É como tentar parar uma tsunami com as mãos. Não só não vai dar certo, como o dano será grande. Epiteto, um dos maiores estoicos da história, nos ensina um exercício prático. Faça uma prática dizer a todas as impressões fortes. Uma impressão é tudo o que você é. Em seguida, teste e avalie com seus critérios, mas principalmente. Pergunte: isso é algo que está ou não está sob meu controle? E se não é uma das coisas que você controla, diga: essa não é minha preocupação. Esse exercício está intimamente ligado com aquele diagrama. Se há um problema e você pode agir, haja e não se preocupe. Se há um problema e você não pode agir, se preocupar é inútil. Se não há um problema, não há por que sofrer. Esses esquemas mentais nos dão uma nova perspectiva. E é exatamente essa que é a nossa única verdadeira arma frente ao mundo e seus problemas. A nossa perspectiva, o modo que vemos as coisas. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Por que ele diz que podemos mudar isso a qualquer momento? Porque ele sabia que tudo era uma perspectiva, e nós podemos mudar a nossa perspectiva a qualquer hora. Epiteto também escreveu: não são eventos que incomodam as pessoas, são seus julgamentos a respeito deles. Mas há um porém. Muita gente tem contato com a filosofia estoica e com a dicotomia do controle, percebe que é uma filosofia muito aplicável e útil, porém não consegue colocar ela em prática na própria vida, nos próprios problemas. Sim, o estoicismo é extremamente útil, mas ele não é fácil, de modo algum. Ainda usando o exemplo de Marco Aurélio, o seu livro, Meditações, era o seu diário pessoal. Quando ele falava você, ele estava falando consigo mesmo. E por que ele fazia isso? Porque ele precisava constantemente se relembrar dessas coisas que ele sabia e escrevia. E o mesmo vale para nós e para qualquer um que busque aplicar o estoicismo na própria vida. Nós precisamos de prática constante, de nos lembrarmos desses preceitos e lições,
de não perder de vista esse estilo de vida. Sêneca, outro estoico notável, tem duas frases sobre isso. A primeira: assim como o trabalho fortalece o corpo, a dificuldade fortalece a mente. Ele sabia que passar por dificuldades nessa vida significa passar por oportunidades de aplicar essas lições, de pensar o que está e o que não está sob o nosso controle, e ficar melhor nessa dicotomia, ficar mais sábio. A dificuldade é o treinamento do estoico. A segunda frase de Sêneca é: enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Assim como Marco Aurélio sempre escrevia para se relembrar das lições estoicas e não as perder de vista, Sêneca sabia que o estudo era uma tarefa para a vida toda, cada vez se aperfeiçoando mais e mais, ficando mais proficiente em viver estoicamente e separar o que está no nosso controle e o que não está, e por consequência, levando uma vida mais tranquila e serena. Tudo bem, entendida a importância de separar o que podemos e não podemos controlar, e a importância de manter constante estudo e treino sobre esse assunto, o que exatamente está no nosso controle e o que não está. Refletir sobre isso já é parte do exercício, mas há um ponto de partida. O que está sob seu controle? O seu mundo interior. Julgamentos e crenças, como você interpreta os eventos, escolhas e decisões, suas intenções e o que você decide fazer, ações, o que você escolhe realizar, emoções e desejos, embora desenvolver o controle exigia bastante prática, suas reações e inclinações. O que está fora do seu controle? O mundo exterior. Seu corpo, saúde, envelhecimento, sensações físicas, eventos externos, clima, desastres, acidentes, passado, futuro, outras pessoas, suas ações, opiniões, sentimentos e como elas o tratam, resultados, os resultados do seu esforço, riqueza, reputação e status. Há ainda quem fale de um terceiro espaço, que são as coisas que exercemos algum controle a respeito, mas não completamente. O nosso corpo, por exemplo, entraria nesse. Mas não acredito que isso seja tão relevante assim. No final das contas, existe uma coisa que nós verdadeiramente controlamos: a nossa perspectiva, a nossa única arma, e todo o resto parte dela. O estoico não controla o vento, mas escolhe como empunhar o arco, como treinar, como se preparar. Te convido a deixar de fazer tanta força interna contra coisas que estão fora do seu controle, a praticar a aceitação e a focar naquilo que você efetivamente tem alguma influência. Te convido a refletir sobre esse assunto e estudar sobre ele, e a aprender, cada vez mais, a deixar de lado essas coisas que você não tem controle, conservando sua paz mental, sua tranquilidade interior e se tornando um estoico. Imperadores, generais e sábios antigos trilharam esse caminho, e ele continua aberto até os dias de hoje. Se algo aqui fez sentido para você, te convido a se juntar a nós. Se inscreva e siga atento. O caminho continua.